Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida, mais um dia iniciando. E se você está vendo esse programa é porque Deus quer falar grandemente ao seu coração. Que Ele possa te encher da presença dEle, que você saia desse programa totalmente transformado e restaurado. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos a mais uma palavra reveladora do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, bom dia, graça e paz. Que o eterno Deus seja contigo com um dia extremamente abençoado. Esse dia lindo e maravilhoso que o Senhor nos concede. Que bom estarmos aqui. Muito obrigado por nos acessar, por estar conosco na TV, às vezes até pelo YouTube. Mas eu quero hoje aqui compartilhar com vocês falando do poder de pequenas coisas. Às vezes a gente não dá ideia de quanto que coisas pequenas elas podem tanto atrapalhar a gente, como pode também ser um pequeno começo para que grandes coisas possam nos acontecer também de bom. E também pode acontecer de mal. Mas eu quero ler aqui o que está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 31, versículo 32, foi uma parábola de Jesus que ele diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as árvores do céu venham aninhar-se ao seu ramo. Então, o que Jesus está falando, que você pode começar crendo pequenas coisas, e a sua fé ela é como esse grão de mostarda, e também pode ser como uma pitada de fermento dentro de uma massa, que ela pode também levedar todo o pão, toda uma massa. Você às vezes coloca, você tem uma quantidade grande de massa e a quantidade de fermento é pouco, mas ele interfere em toda a massa. Ele faz com que a massa passe a ser fermentada, levedada, ela cresça. Então aquele fermento que é um grão um pouco também. Então a relação é a mesma. E Jesus falando sobre esse grão de mostarda, uma sementinha pequenina, ela cresce e pode virar uma grande hortaliça. Mas quando a gente fala de semente, a prática ela é para tudo quanto é árvore. É mesmo que você pegue um caroço de abacate, ele é muito pequeno pelo tamanho da árvore. Um caroço de manga é muito pequeno para o tamanho da árvore. Mas a gente precisa de entender esse poder de pequenas ações, de pequenas atitudes. Primeiramente, a gente pode falar aqui de pequenas ações que também podem se tornar grandes problemas. A gente pode colocar ali na vida da gente uma palavra, uma atitude, uma mentirinha, um probleminha que às vezes você acha que não vai dar em nada. Você, daqui a primeiro instante, você reage àquilo, você achando que é tão pequeno diante da situação. Para você ter uma ideia, o quanto que parece que uma atitude pequena trouxe uma ação muito severa, de Deus para com relação à humanidade. Se a gente for imaginar comer uma fruta, não era uma jaca, eu acho, era uma fruta pequena, talvez mesmo que fosse uma jabuticaba, mesmo que fosse ali uma frutinha, uma pitanguinha, ou que fosse um moranguinho, era uma fruta que não poderia se comer. Não é o tamanho da fruta, não é se é uma jaca ou se era um morango. Acontece que eles não poderiam comer daquela fruta. Mas parece que foi uma atitude severa. Não estou aqui julgando Deus, mas estou falando para você das pequenas atitudes que podem trazer consequências danosas para a sua vida. Então, quando a gente olha para isso, parece que é muita coisa para uma coisa tão pequena. Mas é assim que acontece. A vida da gente, às vezes, uma pequena mentira que você conta,
vezes você diz algo para uma pessoa e ali aquela pessoa depois vem a descobrir que é uma mentira. E essa mentira passa a tirar toda a credibilidade que você tem. Às vezes a gente viaja e quando a gente vai em determinados lugares, eles fazem uma pergunta. Você mesmo que arrumou sua mala? Você diz, sim, fui eu que arrumei a minha mala. E se eles abrem a mala e eles detectam que não é a sua mala, que você não arrumou a mala, você passa a ter sérios problemas na alfândega quando eles ouvem de você, que foi você que arrumou a mala. E de repente eles abrem a mala e perguntam para você sobre utensílios que estão dentro da mala e você não sabe responder. E fala assim, mas não foi você que arrumou a mala? E a partir dali você vai ter problemas por conta de que não há confiança. A confiança está abalada. Às vezes você fica questionando e vai dizer só foi uma pequena coisa. Seria mais ou menos assim, imagina você que é casado, o seu cônjuge somente diz para você, foi só um beijo, uma vizinha ou no vizinho. Uma atitude que ele não vai explicar. E também não vai dizer simplesmente para você, isso não é quase nada, né? Só foi um beijinho. Mas é uma atitude de infidelidade. Então quando a gente age dessa forma, são coisas que podem trazer a nós danos terríveis. Quando Jesus está falando aqui, que está falando de fé, né? Ele está falando de que você planta também uma coisa pequena, ela pode se tornar muito grande. E as consequências, às vezes a gente olha muito mais para o dano do que para os benefícios. As coisas ruins que nos acontecem, elas têm um poder, parece que ser multiplicador. Porque você vai levar muito mais tempo para resolver um problema do que, às vezes, para usufruir de uma bênção. Então, às vezes, você conta um problema, você fala uma mentira, você faz um furto, rouba uma pouquinha coisa aqui, você comete um pequeno pecado, que às vezes para você é pequeno, mas ele pode, às vezes, te levar para o inferno. A palavra de Deus no Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. Então o problema não é uma pequena coisa, mas é porque esta pequena coisa pode trazer outras menores que vão levar outras maiores e assim vai se tornar um vício, um ciclo vicioso em que talvez você não consegue sair dessa situação mais. Uma pequena dívida vai fazer com que você talvez precise pegar uma dívida maior e outra dívida, e você desestrutura todas as suas finanças. E a partir dali, você passa a ser um endividado e pode vir até a quebrar. Coisas pequenas podem trazer um dano terrível, mas assim também como coisas pequenas que podem também crescer e trazer bons resultados para a sua vida. Se a gente fala sobre questões financeiras, você pode fazer pequenos poupanças e guardar pequenos valores, e esses pequenos valores eles podem ser remunerados, recebendo juros, e assim você vai criando uma poupança, criando um hábito também de guardar, e você pode, às vezes, com aqueles valores menores, você chegar e comprar um patrimônio, comprar, às vezes, um carro, você faz uma viagem, você compra um imóvel. Então, às vezes, você vai acumulando pequenas quantidades, você pode chegar ao um resultado também, que você tem um projeto e um plano para se cumprir. Eu tenho falado aqui para minha equipe sobre pequenas metas. Às vezes a gente tem alvos grandes para fazer durante todo o ano, e principalmente agora que nós vamos chegando próximo do fim do ano, a gente tem planos para o ano todo, e às vezes a gente aqui tem uma prática, escreve, mas você escreve planos grandes, coisas grandes, e às vezes a gente precisa de fazer meta diária, né? A gente precisa de fazer uma meta semanal. Hoje, qual é a sua meta de hoje? Às vezes isso é uma organização, às vezes a gente vive e falta a ter uma agenda, né? Escrever algo que a gente quer fazer naquele dia. São metas, são coisas pequenas, mas quando você cumpre uma meta de hoje, cumpre a meta de amanhã, e você cumpre a meta do outro dia, você cumpre a meta de uma semana, e sucessivamente você vai cumprindo metas todos os dias, você vai chegar num ano extremamente organizado,
e você vai crescer muito neste ano. Mas se você criar o hábito de ter pequenas metas e conduzir essas pequenas metas e você viu que não alcançou as metas do dia, você vai corrigir no próximo dia. E assim, por mais que você possa talvez não alcançar as metas do dia, mas você vai tendo uma parte do que você realmente tem um alvo grande para o mês, para o ano, e quando você chega no final do ano não cumpriu nada. Então, eu quero que hoje você possa pensar nas suas metas, pensar nas coisas que você tem feito, são pequenas, sem importância, mas elas podem ser para o bem ou para o mal. Mas que o Senhor Deus possa te dar uma sabedoria hoje, para que você possa fazer pequenas semeaduras para o bem e grandes colheitas, e o Senhor te concederá. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar e quero orar com você nesse dia de hoje. Meu Deus e Pai, que a tua graça, teu amor, tua bondade, que o teu Espírito seja com seus filhos e filhas, abençoando, dando a eles, ó Deus, o poder do Senhor de discernir, de ver, ó Deus, e de ter sabedoria e disciplina, de conduzir dias e semanas, e assim que o Senhor, ó Deus, possa dar a eles o êxito e o sucesso. Que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre esses teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que depois dessa palavra o Espírito Santo encheu o seu coração. Que Ele continue falando com você e eu te convido, claro, a nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia e se você é da cidade de Ituiutaba, nós também temos uma igreja na sua cidade. Todos os domingos nós estamos reunidos no Hotel Líder às 10 horas da manhã e será uma alegria estar junto com você. E claro, nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, é só entrar em contato no telefone 3237-1212 e nós passaremos todas as informações para você. E se você deseja encaminhar para nós a sua oferta, é só encaminhá-la nesse Pix que está passando aqui na tela. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!